Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Júlio e hoje trabalharemos com um assunto bem bacana, bem particular, chamado de lei dos senos. O que acontece com a lei dos senos? Quando você olhar esse termo, falarem para você lei dos senos, o que tem que vir na tua cabeça? A lei dos senos é uma relação que vale para um triângulo qualquer. A gente usa esse termo, né? Triângulo qualquer. O que é um triângulo qualquer? É um qualquer triângulo, tá? Como o próprio nome já diz. Ah, mas ela vale para o triângulo retângulo? Vale. Mas ela vale para outros triângulos além do triângulo retângulo. Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou desenhar ela aqui, eu vou colocar a lei dos senos aqui, em cima de um triângulo qualquer. Perceba uma situação importante, ó. Perceba uma situação importante. Eu estou desenhando um triângulozinho e não estou fazendo menção ao ângulo reto, tá? Não é ângulo reto agora pra gente, é um triângulo qualquer. Então o que acontece? Eu tenho aqui um vértice A, um vértice B, um vértice C. Esse vértice A, vamos posicionar ele assim, ó. Deixa eu colocar bem coloridinho para você. Esse vértice A, eu tenho do vértice A o que eu chamo de ângulo A. Tudo bem? Do vértice B, eu tenho o ângulo B. Do vértice C, eu tenho o ângulo C. Vértice A, vértice B, ângulo B, vértice C, ângulo C. Tem uma relação importante que é a seguinte: eu não vou deduzir ela agora com você, eu vou apenas ensinar você a aplicar ela e quando você usa ela. Em um outro momento eu venho para fazer a dedução do porquê que ela é assim. Então assim, ó, eu tenho oposto ao vértice A, eu tenho o lado A. Oposto ao vértice B, eu tenho o lado B. Oposto ao vértice C, eu tenho o lado C. E a relação para a lei dos senos é a seguinte: você vai trabalhar com a seguinte proporção. Deixa eu fazer bonitinho aqui. Você vai trabalhar com a seguinte proporção. Você vai colocar três razões, três igualdades, fazendo da seguinte maneira. Um lado está para o seno do seu ângulo oposto. Ó, o lado A está para o seno do seu ângulo oposto. Assim como o lado B está para o seno do seu ângulo oposto. Assim como o lado C está para o seno do seu ângulo oposto. Tem um detalhe importante. Pode ser que essa circunferência esteja inscrita em uma circunferência. Professor, como assim? Assim, ó. Pode ser que você tenha uma circunferência como essa, daí, centro da circunferência e inscrita a circunferência você tem um triângulo. Se acontecer uma situação como essa, você pode falar que tudo isso vai ser igual ao dobro do raio, ou seja, ao diâmetro da circunferência. Como eu falei para você, ainda não vou deduzir nada com você, a gente vai apenas aplicar a lei dos senos, certo? Você quer ver uma coisa? Vou tirar aqui, ó. Vou apagar aqui, vou destacar ela porque ela é importante. E tem uma situação que eu gostaria que você marcasse, que é a seguinte: quando que você usa a lei dos senos, né? O que você tem que ter na mão para utilizar a lei dos senos? Não é apenas assim chegar e aplicar, não. Eu tenho que ter alguma coisa, algum ponto de referência eu preciso ter. A minha dica para você é a seguinte: quando você tem dois ângulos mais um lado. Se você tem dois ângulos no triângulo e mais um lado, você pode utilizar a lei dos senos. Só que tem um detalhe. Dependendo da posição, dependendo de como for colocada a questão, você pode usar aquilo que você sabe da trigonometria no triângulo retângulo. Então essa é a parte boa. A gente vai abrir o leque hoje para várias possibilidades. Quer ver? Ó? Vou dar um exemplo aqui para você. Deixa eu colocar do ladinho. Imagine que nós temos o seguinte, ó. Isso. Imagina que eu tenho isso aqui. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. Dá uma olhada. Para cá, um triângulo. Repare, não vou fazer menção ao ângulo reto ainda. Você já vai entender por que do ainda. Ó, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Tudo bem? Daí eu tenho essa medida aqui igual a 8. Essa medida x. E eu quero dar um jeito de achar o x. Eu vou fazer de duas maneiras. Primeiro, você consegue perceber que eu posso aplicar a lei dos senos direto ali?
tá? Olha só, como que eu sei que eu posso aplicar? Primeiro, ele não é retângulo. Opa, não é retângulo, fugimos da trigonometria do triângulo retângulo. Estamos em triângulo qualquer. Primeiro passo, lei dos senos. Ó, o que eu tenho? Dois ângulos. Dois ângulos, mais um lado, mais um lado. Direto, a proporção ficaria assim, ó. Um lado está para o seno do seu ângulo oposto, 8, está para o seno de 45, assim como x está para o seno de 60. Direto, fim de papo. Multiplica cruzado, 8 vezes o seno de 60, 8 vezes o seno de 60 vai ser igual a x vezes o seno de 45. Gente, tabelinha tem que estar na cabeça. A tabelinha tem que estar na cabeça. Quanto vale o seno de 60? Vamos ver? 8 vezes seno de 60. Seno, 1, 2, 3. Raiz de 3 sobre 2 é igual x vezes. Quanto é que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Parte boa disso aqui é o seguinte. O 2 daqui cancela com 2 daqui. Só tome cuidado. Aquela raiz de 2 passa dividindo. O teu x, ele vai ser igual a 8 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Lembre, a raiz de 2 passou dividindo e isolei o x que eu queria. Mas eu tenho que tirar aquele 2, aquela raiz de baixo, né? Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Ó, o x, ele vai ser igual, cuidado, isso vezes isso, 8 raiz de 6 sobre 2. Simplificando, 4 raiz de 6 é a tua resposta. Tem um detalhe, a gente tem uma outra saída para chegar no que eu quero. Dá para pensar assim, quer ver? Se você quiser, você tem um outro recurso para resolver a mesma situação. Eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, quer ver? Vamos supor que você não queira utilizar a lei dos senos. Vamos supor que você não queira. Não, professor, eu quero fazer trigonometria no triângulo retângulo. Eu posso? Pode. Só que daí você vai ter que forçar a aparecer alguém ali. Como assim forçar a aparecer? Eu vou descer uma perpendicular aqui, ó. E falar que isso aqui é a altura. Ó. Porque assim, ó, você vai falar, tá, mas eu posso inventar ela? Não é que você pode inventar, porque a partir do vértice lá de cima, existe uma altura partindo dele. Existe, eu apenas achei ela. Só que eu não sei quem ela é, não faço ideia. Vou chamar ela de H. Vamos pensar um pouquinho? Eu acabei de gerar 2 triângulos retângulos. Cuidado com uma coisa. Isso aqui, esse H, não é a altura relativa à hipotenusa, porque essa parte de baixo, essa base, não é a hipotenusa, porque lá em cima não é retângulo. Cuidado com isso, tá? Mas eu posso pensar assim, se eu aplico o seno de 60, olha isso, aplico o seno de 60, isso vai ser igual. Seno de 60, por que seno? Eu tenho 60 aqui, cateto oposto hipotenusa é seno. Seno de 60, cateto oposto H, sobre hipotenusa que é 8. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O H, ele vai ser igual, passa multiplicando, divide por 2, 4 raiz de 3. Guarda essa resposta. Daí você vai olhar para o outro triângulozinho do ladinho, do ladinho, do ladinho. O que você tem aqui, ó? Olha só, vou fazer o seno de 45. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa é o seno de 45. Só mudar a cor aqui para não te confundir. Ó, seno de 45. Cateto oposto a ele é o H, sobre a hipotenusa, que é o X. Ei, só um comentário. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O meu H, eu achei aqui em cima, ó. Então acabou. X vezes a raiz de 2 dá X vezes a raiz de 2. Vai ser igual 2 vezes o H, que vale quanto? 4 raiz de 3. Pega isso, passa dividindo. O teu X vai ser igual 8 raiz de 3 sobre a raiz de 2. Certo? Olha o que nós encontramos aqui, ó. E eu vou parar por aqui porque, ó. É só racionalizar que a gente chega na mesma resposta.
duas saídas, dois caminhos para chegar no mesmo problema, certo? Isso é importante, a gente tem que abrir o leque e ter uma caixa de ferramentas muito grande para resolver isso aqui, tudo bem? Essa é a lei dos senos, a gente trabalha ela como o quê? Em triângulo qualquer, mas perceba, eu posso dar um jeitinho de fazer aparecer um triângulo retângulo ali no meio, tudo bem? Gente, então ficamos por aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!